Oi, tudo bem? Hoje eu vim contar a história do meu quarto filho, Poder Suave Soft Power. Oi, gente, tudo bem? Eu fiz uma série de episódios aí contando a história dos meus livros, como eles surgiram, as coisas mais intrigantes que eu aprendi durante a pesquisa e a entrevista, e hoje é dia de falar do Poder Suave, do Soft Power, que é o meu quarto livro e que foi finalista do Prêmio Jabuti, que é o mais importante prêmio literário do Brasil na categoria Economia Criativa. Bom, eu conheci o conceito de poder de soft power quando eu estava escrevendo o meu livro anterior, O Jornalismo Cultural no Século XXI, e é um conceito que foi cunhado pelo Joseph Nye, que é um cientista político americano, ao final da Guerra Fria, e que ele diz que o hard power, que é o poder duro, não foi capaz de sozinho desempatar a Guerra Fria, e que foi preciso outro tipo de poder, que é o soft power, que eu traduzo como poder suave, é uma tradução literal também, embora alguns usem o termo poder brando, que eu acho equivocado. Acho que a palavra suave, ela é a tradução literal do que é soft power, né? E por isso o livro tem esse nome. O poder suave, ele é a capacidade que instituições têm, ou sistemas têm, de seduzir em vez de coagir. É muito mais inteligente e eficiente eu seduzir o outro, trazendo ele para o meu lado, para as coisas que me interessam, para os meus valores e para os meus produtos, para minha cultura, do que coagir pela extorsão, pela força, pela violência. No entanto, o Joseph Nye, ele dá pouquíssima atenção à cultura no livro dele, ou seja, ele fala muito por cima do poder suave cultural. E por isso eu decidi dedicar alguns anos, eu fiquei 3 anos pesquisando quais seriam os mais importantes sistemas de poder suave, manifestações de poder suave ao redor do mundo, e eu vou contar um pouquinho para você algumas curiosidades de todas elas e que estão no livro para você que gosta de entender essas engrenagens de jogo de poder na arte e no entretenimento. Olha, o livro começa com o maior poder suave na área de entretenimento, que é Hollywood. Então eu conto um pouquinho como Hollywood se transformou num império, na maior fonte de bilheteria do mundo livre, no planeta inteiro, no século XX. O que está por trás disso? A consolidação do Studio System, a consolidação do Star System e como Hollywood foi capaz de desestabilizar regimes fechados, como o da União Soviética, com filmes como 12 Homens e uma Sentença, que foram exibidos, permitidos, porque teoricamente era um filme que falava mal das instituições e dos valores americanos, quando na verdade o efeito foi oposto. Os comunistas pensaram, nossa, se um país é capaz de ter liberdade para falar dessa forma, então eles realmente têm poder. Depois, no segundo capítulo, eu dedico a Bollywood, que é a maior indústria de cinema do mundo, que foi tema do meu primeiro livro, Diário de Bollywood, Curiosidades e Segredos da Maior Indústria de Cinema do Mundo, que tem um episódio aqui no meu canal que eu falo um pouquinho sobre essa obra. Bollywood é a maior indústria em termos quantitativos e é a indústria indiana, que embora tenha esse nome, representa internacionalmente toda a produção indiana, que é descentralizada ao contrário de Hollywood. Então eu conto histórias muito interessantes no livro sobre quando, por exemplo, o regime afegão caiu depois do 11 de setembro e os indianos levaram um avião cheio de mantimentos, mas também cheio de DVDs de filmes indianos, porque o filme indiano fazia muito sucesso lá e é uma maneira de manter um laço afetivo e aberto com o novo regime do país.
Também conto como o cinema indiano acabou se transformando num império, uma potência de pós-produção, mas também como ele acaba afetando a bilheteria de cinemas nacionais da África e da Ásia, e onde ele é mais visto no mundo. O terceiro capítulo fala sobre o poder suave da arte milenar chinesa e como a arte milenar da China ela arrecada milhões de dólares em leilões no mundo inteiro e está no Olimpo de alguns museus. Mas não é esse o poder suave que interessa hoje para os chineses. Os chineses sabem que o grande poder suave vem do audiovisual. Por isso eles construíram Chinawood. Chinawood é um investimento bilionário no Hengdian World Studio, o maior estúdio cinematográfico do mundo que começou a ser construído nos anos 90. Filmes como A Grande Muralha, que foi uma coprodução Estados Unidos e China, estrelado pelo Matt Damon e William Dafoe, foram filmados lá. Eu conto no livro como essas coproduções são uma maneira dos americanos de tentarem infiltrar na bilheteria chinesa, mas como os chineses têm reagido. Mas também conto as grandes fragilidades dessa tentativa chinesa de ter um poder suave. Por exemplo, a falta de liberdade de expressão, que também vai minar a criatividade no audiovisual do país. Depois, claro que eu vou falar de um dos maiores poderes suaves do mundo, que é brasileiro, que é o Carnaval, o maior espetáculo da Terra. Só que eu também conto nesse capítulo, com base em pesquisas e entrevistas, como o Carnaval, apesar de emanar ao mundo a imagem da maior festa, da festa mais alegre, liberta, criativa do mundo, ela também tem um efeito colateral que é típico de poderes suaves, que não podem ser controlados, porque do contrário perdem a sua ousadia e criatividade. O Carnaval também passa, muitas vezes, a imagem de ser uma festa que mostra um país anárquico, caótico e um tanto quanto pervertido em alguns momentos, infelizmente, quando um poder político, como o que aconteceu com o ex-presidente Jair Bolsonaro, ao emanar no seu Twitter a imagem de um garoto fazendo golden shower num bloquinho de carnaval em São Paulo. Então ele usou seu poder político para até distorcer o poder suave do carnaval, porque aquilo não representa o que acontece majoritariamente no carnaval do país. O outro capítulo fala de um poder suave brasileiro privado e muito potente no século XX, que são as telenovelas, e eu trago curiosidades que vocês não vão acreditar. Você sabia que a novela Escrava Isaura foi vista por 450 milhões de chineses? Que sim, a moça interrompeu conflitos bélicos na Bósnia, Croácia e Nicarágua? Você sabia que o maior mercado de Luanda se chama Roque Santeiro? Você sabia que Paladar, o restaurante de Raquel, vivida por Regina Duarte na novela Vale Tudo, foi nome de pequenos restaurantes privados na abertura de Cuba nos anos 90? Sabia que Tropicaliente foi um sucesso imenso na Rússia? E você sabia que algumas novelas mexicanas foram usadas até para fomentar a alfabetização no México? Mas ao mesmo tempo eu vou mostrar como o poder suave das telenovelas está em xeque no século XX, especialmente por aquilo que eu falo em outros artigos científicos, que tal seja a crise do formato. Porque é um formato longo, é um formato baseado num estilo dramatúrgico que preza nem sempre um roteiro afiado, enxuto e preciso, porque ele tem que cumprir muito tempo dramático. A questão do uso do melodrama e a questão do excesso de diálogos, a questão até dos planos, tudo isso vai colocando o formato em xeque numa era do streaming, em que as pessoas têm acesso a produções audiovisuais do mundo inteiro. Afinal, a telenovela está perdendo o seu poder suave? E também eu termino com a nossa jornada pelos poderes suaves brasileiros com a Bossa Nova, que é um grande ainda poder suave nacional, e como a Bossa Nova remodelou a imagem do Brasil no mundo na era Juscelino Kubitschek, como ela ainda é o ritmo um dos mais que arrecadam direitos autorais de rádios no streaming no mundo inteiro, e a impressionante vitalidade da Bossa Nova, que é regravada por artistas dos Estados Unidos, da Europa, da Argentina, do Japão, da Rússia, em todos os cantos do mundo. E na toada da Bossa Nova tem o poder suave do tango, dos nossos hermanos. E o tango tem um poder suave um pouco diferente.
E eu mostro como o tango historicamente foi responsável por trazer bilhões de pesos de faturamento no turismo para a Grande Buenos Aires, mas também como o tango está tentando a todas as custas sobreviver como um poder suave. A geração antiga se diz inconformada com novas bandas e músicos de música eletrônica, por exemplo, que está misturando o ritmo do tango com música eletrônica, como o Gotham Project, por exemplo, e que estrelou, cuja música até estampou a trilha, foi a trilha de novelas aqui no Brasil como a favorita do João Manuel Carneiro, mas o quão necessário é essa revitalização, essa reoxigenada para manter o tango como poder suave. O próximo passeio pelo poder suave ainda é musical e se chama British Invasion. Você sabia que até o final dos anos 50, as bandas e músicas americanos que estampavam o topo da Billboard nos Estados Unidos, até que aparece uma banda chamada Beatles na Grã-Bretanha e que abre um momento de invasão britânica e que vai fazer com que a música britânica destrone praticamente todos os artistas americanos na Billboard. E por que os americanos têm essa importância? Porque ali já era o maior mercado fonográfico do mundo. Então eu conto na invasão britânica, no capítulo de British Invasion, como a música britânica remodela o gosto do americano e do mundo, e como os Beatles vão ser, na verdade, só apenas o primeiro momento de várias bandas que vão invadir as rádios americanas depois. O capítulo também vai falar de uma segunda onda britânica, que tem bandas como R.E.M., e talvez uma terceira onda que acontece no século XXI, com bandas como Coldplay. Indo para a Ásia, a gente tem a cultura MAG, M-A-G, que significa mangá, anime e games. Essa é a cultura bilionária do Japão, responsável pelo Japão ter um dos poderes suaves mais eficientes do mundo. Tão eficiente que o Japão consegue quebrar a barreira cultural de países como China, Vietnã, Coreia, que sofreram muito com os japoneses no começo do século XX, depois da Primeira Guerra Mundial e durante e antes da Segunda. O Japão consegue, com a sua união entre as empresas de tecnologia e as empresas criativas, construir um império criativo de games, animes, e essas coisas se comunicam e viram vários produtos culturais que circulam muito bem no mundo. Eu conto histórias como do meu grande, o animador mais importante no mundo, na minha opinião, que é o Hayao Miyazaki, e a animação mais linda do mundo, na minha opinião, que é A Viagem de Chihiro, que desbanca todos os favoritos de animação no Oscar, no ano em que Chihiro ganhou. E nesse capítulo existe uma ameaça que agora está cada vez mais forte, que é a Hallyu, que é a onda do poder suave sul-coreano. Para quem não sabe, essa onda começa nos anos 90, com filmes de arte, com forte investimento e apoio do governo sul-coreano, e que vão começar a ganhar festivais do mundo inteiro. No século XXI, aí vai despontar para séries de TV, continua no cinema, e também para música. Bandas como a BTS, que conquistaram o mundo inteiro, que foram recebidos na Casa Branca e que gravaram com bandas como Coldplay, e séries como Round Six, que se tornou o maior fenômeno do streaming na história, na época que foi lançado na Netflix. Mas também a gente tem que falar do custo de tudo isso, essa disciplina de produção que leva quase a um enlouquecimento desses jovens que querem se transformar em estrelas. Um outro capítulo é um passeio pela moda francesa. Você sabia que os vestuários, os sapatos e a perfumaria da França é o maior poder suave da França, muito mais do que o cinema, do que a televisão e do que as artes visuais, os museus e o turismo? Eu conto nesse capítulo a indústria bilionária da chamada alta costura, termo esse que só pode ser usado na França, que tem o aval e a chancela do governo francês, uma medida de proteção desse poder suave. Então eu faço um comparativo dessas marcas com outras do mundo inteiro, americanas, ingleses e italianas, que tentam bater, mas por que a França ainda tem o maior poder suave na área de moda? O outro passeio no livro Poder Suave vai para o balé russo. O balé russo é, sem sombra de dúvidas, o maior poder suave cultural da história da Rússia e da União Soviética. Você sabia que Lenin foi
desaconselhado a bombardear o Bolshoi, porque o Bolshoi era a alegria do povo mesmo após a Revolução Russa, ainda que simbolizasse uma elite oligárquica. Você sabia que o Stalin tinha uma portinha secreta na qual ele entrava no Bolshoi para apreciar as apresentações de balé? No livro, eu conto como o balé foi usado como carta diplomática pelos soviéticos para aproximar a Rússia e os interesses da União Soviética de países como os Estados Unidos em plena Guerra Fria. E, claro, eu vou contar das relações tensas entre a autocracia do Vladimir Putin com os bailarinos do Bolshoi. Claro que, especialmente durante a invasão da Ucrânia, em que vários bailarinos pediram demissão, como o brasileiro Davi Mota, e como esse poder suave está sendo abalado. O penúltimo capítulo do livro fala da arte africana. A arte africana milenar é um poder suave saqueado, é um poder suave roubado. É o único exemplo de poder suave que não enaltece, que não fortalece os seus donos, os seus criadores. Muitas vezes porque os próprios criadores hoje são considerados anônimos. Eu vou contar a história, eu conto nesse capítulo a história de várias obras de arte, como por exemplo a Nefertiti e a Pedra de Roseta, que não tem uma autoria conhecida e que valem e são inestimáveis e que não valorizam e que não estão nos seus países de origem, como Senegal, Egito, Congo. Por quê? Porque eles foram roubados, eles foram tirados pelos museus europeus. E conto no livro um movimento que está tendo hoje na África de tentar trazer de volta essas obras para fortalecer dentro da África o seu poder suave. E eu termino o livro com o poder suave talvez mais antigo em operação no mundo, que é a arte renascentista. Você sabia que a Mona Lisa, que é um quadro desse tamanhinho, vale mais do que o PIB de 3 países do Caribe? E talvez isso seja também uma mentira, porque o valor é de fato inestimável. Eu conto a história de como tentaram calcular o valor da Mona Lisa, como a arte renascentista é um poder suave que veio antes até da formação do Estado italiano. E como a arte renascentista acaba sendo ainda um poder suave ativo, porque ele é reciclado, reoperado por peças de teatro, por exposições, mas também pelo cinema e por séries televisivas. Eu espero que você tenha gostado desse aperitivo desse passeio. Poder suave é uma discussão que vai falar das engrenagens do poder no mundo, desses sistemas internacionais. Eu delineio muito bem o conceito no livro. É um dos livros que me dá mais orgulho porque acabou gerando uma tendência, uma discussão até hoje muito acalorada, porque que país, que nação não quer ser dona de sistemas de poder suave que, em vez de coagirem outros cidadãos, seduzem. A sedução é sempre muito mais eficiente do que a coerção. Nós gostamos de ser seduzidos e eu espero que você tenha sido seduzido por essa história. Até mais!